No caso do funcionário falar assim, não, eu não quero assinar o termo de anuência. O que a gente faz? A gente... Como que... E aí? É o termo de anuência da utilização daqueles dados. É que quando a gente fala de dado pessoal de colaborador, a gente tem que lembrar que 99,9% desses dados não são tratados com a base do consentimento. É uma outra base legal, que é a base da execução de contrato. Ora, se eu tenho um contrato com um determinado colaborador, se eu sou empregadora e contrato, eu tenho um contrato de trabalho e eu sou muitas vezes obrigada por lei a coletar uma infinidade de dados pessoais. Eu tenho que, por exemplo, fazer um exame admissional, e, portanto, eu vou ter dados de saúde, enfim, eu tenho que coletar aqueles dados pessoais. Então, eu não vou utilizar a base legal do consentimento, logo, via de regra, eu sequer preciso dar um termo de consentimento para o colaborador. Eu posso editar o contrato de trabalho dele para dar, principalmente, transparência em relação à política de tratamento de dados pessoais do RH, vamos dizer assim, dos colaboradores. Mas eu vou usar termo de consentimento, por exemplo, para termo de uso de imagem, né? Eu tenho um colaborador que vai aparecer no Instagram, no Facebook da empresa, algo nesse sentido, e aí ele não precisa dar o consentimento dele, concorda? Então, nesse caso específico, eu vou dar um termo. Nos outros, para uma relação de trabalho comum, vamos dizer assim, eu não preciso. E, aliás, esse é um entendimento que é bastante equivocado e que grandes empresas fazem isso, né? E a gente tem que lembrar que toda vez que eu pego o consentimento do colaborador, eu preciso, se ele retirar o consentimento, eu preciso excluir os dados, porque eu tratei aqueles dados com base no consentimento. Imagina eu ter um colaborador que eu peguei o termo de consentimento dele lá para tratar um monte de dado, eu desligo ele, no dia seguinte ele pede para mim, exclua todos os meus dados pessoais. Um mês depois ele entra com uma reclamatória trabalhista. E eu não tenho mais os dados pessoais dele. Eu preciso manter esses dados porque eu vou tratar de uma outra base legal, que é a base legal do exercício regular de direito, né? Exercício regular de defesa em processo. Então, às vezes a gente acha que o programa de conformidade de LGPD é muito simples, né? Só dá termo de consentimento para todo mundo, mas é extremamente complexo conseguir entender todas as hipóteses de tratamento e todas as bases legais que autorizam.